6:02, já vai iniciar a gravação. Record. Pronto. Ok, presidente. Não É, teremos essa. havendo quórum, declaro aberta a 106ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e submeto à apreciação dessa corte a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não Não. havendo, está aprovada a unanimidade. O primeiro processo de pauta, que seria a prestação de conta anual número 600.106 de 2023, foi retirado de pauta a pedido do relator. O número 2 da pauta são os embargos de declaração na prestação de contas eleitorais número 0601.284 de 2022. A origem é Macapá, o relator é o juiz Rivaldo Valente, o embargante é o Ministério Público Eleitoral e o embargado Eider Pena Pestana. O ilustre relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, douta procuradora regional, boa tarde a todos que nos assistem de forma virtual pelo canal do YouTube e os presentes no tribunal. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do Acordo 7971 de 2023, que julgou aprovada as contas de campanha do candidato Eider Pena Pestana ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. Interposto recurso especial eleitoral contra o acordo deste colegiado, que havia rejeitado os embargos no dia 27/11 de 2023, decisão monocrática do ministro Nunes Marques anulou o deciso e determinou o retorno dos autos para a reanálise das teses apresentadas. Nos aclaratórios, o embargante alega omissão no julgamento a não esclarecer de que maneira o gasto com a contratação de um parente para serviços advocatícios respeita os princípios constitucionais, além de não abordar os artigos 35, parágrafo 12º, artigo 60 da Resolução do TSE 23.607, considerando que a apresentação de nota fiscal e contratos com cláusulas genéricas não seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação de serviços. O embargante afirma ainda que houve omissão ao considerar comprovada a despesas com materiais de publicidades impressa e adesiva apenas com base em notas fiscais e contratos, sem a apresentação de provas adicionais, conforme disposto no artigo 60, caput, parágrafo 3º e artigo 44, parágrafo 1º da mesma resolução. Diante disso, solicito o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, bem como o pré-questionamento das matérias levantadas. A parte embargada não apresentou manifestação nos autos, em que pese devidamente intimada. É o relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora, Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, servidores aqui presentes, o Ministério Público reitera os termos do parecer. pode prosseguir, Excelência. Obrigado, presidente. Presente os pressupostos legais, conheço do recurso. Eu pergunto se há alguma objeção. Não havendo, o recurso está sendo conhecido à unanimidade. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, senhor presidente. O desembargo de declaração, de acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 48 da Resolução do TSE 23.478 de 2016, visam a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. No entanto, não constitui meio para reexame de matéria já decidida, salvo em casos excepcionais em que haja vício no julgamento. Embora não se constate omissão ou contradição que justifique efeitos modificativos no julgado, é o caso de acolher os embargos para prestar esclarecimentos acerca das matérias suscitadas conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Passo a análise das omissões alegadas pelo embargante. Item 1. Contratação de parente para serviços advocatícios.
No tocante à contratação de advogadas com parentesco com o candidato, alega o Ministério Público Eleitoral que o acordo embargado não apontou de que forma o gasto em questão se adequa aos princípios constitucionais da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade. Cumpre inicialmente registrar que não há na jurisprudência eleitoral vedação expressa à contratação de parentes, desde que respeitados os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade. No caso em análise, ainda que o acordo embargado não tenha diretamente tratado acerca dos princípios constitucionais da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade, consignou-se que o valor destinado à contratação corresponde a 34,43% do total de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, percentual que, por si só, não se mostra desproporcional quando comparado com outras contratações da mesma natureza e de valores dispendidos por candidaturas ao mesmo cargo. Além do mais, nos termos do artigo 35, parágrafo 12º da Resolução do TSE 23.607, a Justiça Eleitoral deve observar a idoneidade dos documentos apresentados e a efetiva comprovação da prestação dos serviços. Nesse ponto, anotou-se que a documentação apresentada, notas fiscais, contrato e atos processuais praticados nos autos atestaram que os serviços advocatícios foram efetivamente realizados no âmbito da prestação de contas e no suporte jurídico à campanha. Por tais motivos, não vislumbrada a antieconomicidade e reconhecida que a documentação apresentada pelo embargado satisfaz as exigências legais, e ainda que inexistem nos autos qualquer evidência de irregularidade ou desvios, forçoso o reconhecimento do atendimento aos preceitos constitucionais na despesa em tela. O item 2, despesa com materiais de publicidade impressa e adesiva. Em relação às despesas com publicidade, é necessário pontuar que as notas fiscais apresentadas pelo candidato estão em conformidade com o disposto no artigo 60, caput, e parágrafo 3º da Resolução do TSE 23.607, que exige apenas a apresentação de documentos fiscais idôneos e detalhados para a comprovação de despesas. A jurisprudência do TSE é pacífica ao afirmar que, abre aspas, não se exige comprovação adicional, salvo indícios de irregularidades, como superfaturamento ou ausência de correspondência entre os serviços contratados e executados. Fecha aspas. Isso aqui é um julgado no agravo, um recurso especial de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/10/2022. No caso em tela, em que pese arguir o Ministério Público Eleitoral pela necessidade de prova da distribuição dos materiais adquiridos, o detalhamento das notas fiscais evidencia que os materiais adquiridos, incluindo a especificação das unidades de publicidades impressas e adesivas, possuem valores compatíveis com os praticados no mercado, atendendo aos critérios de razoabilidade. Não foram apresentados indícios de superfaturamento, ausências de entrega dos materiais ou outros elementos que possam comprometer a regularidade da despesa. Ademais, não há exigência legal de comprovação adicional, como fotos ou recibos de entrega, salvo se houver elementos concretos que justifiquem a necessidade de apuração mais aprofundadas, o que não foi trazido nos autos, tanto pela unidade técnica como pelo parquet. Desta forma, senhor presidente, acolho os embargos de declaração sem efeitos modificativos, apenas para prestar os esclarecimentos aqui delineados, mantendo-se na íntegra o acordo embargado. É como eu voto, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Meu presidente, eu peço vista, porque o percentual mencionado aí é um pouco acima do que nós temos analisado. Então, eu peço vista. Tá, eu pergunto se algum juiz, algum membro ou a juíza Tina Souza quer antecipar o voto?
Todos Vou aguardar, aguardam? presidente. Vou aguardar. Pois Aguardando. então, decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, após o voto do relator, acolhendo-os parcialmente sem efeitos infringentes, pediu vista o juiz Carlos Torque. Os demais membros aguardam. Bem, não há mais nenhum processo a ser julgado. Eu, então, declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos e todas e desejando sucesso aí no nosso evento preparatório da COP30. Um forte abraço e até amanhã. Nós temos sessão, né, Cleime? Eu estarei Temos no sessão amanhã. Copitrel. Eu vou perguntar, o desembargador Carlos Torques terá condição de participar da sessão? Sim, mas virtual, né? Não presencial. Isto é, se eu perceber que eu não tenho condição, porque eu estarei, amanhã é a plenária do Copitrel, e ela é manhã e tarde. E aí, se acontecer, eu comunico a Cleime, aí Vossa Excelência pode presidir? Naturalmente. Perfeito. Então, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.